Finalmente temos as 48 seleções na Copa do Mundo de 2026. E nesse vídeo a gente vai analisar os grupos, não só com a chegada das 6 seleções que faltavam, mas também entender a perspectiva, a percepção de cada grupo depois dos amistosos da data FIFA de março. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções. Aqui é o lugar para você que quer entender, falar, ouvir todas as semanas sobre Copa do Mundo, porque a gente tem vídeo semanalmente e, aliás, a partir da segunda-feira que vem a gente começa o nosso guia detalhando, esmiuçando cada uma das 48 seleções. Vai ser um vídeo por dia para a gente chegar até o final de maio falando das 48 seleções. Então, já clica no botão de se inscrever, se inscreva para você conhecer melhor todos os participantes da Copa do Mundo e também deixa o like nesse vídeo para ele chegar em mais gente. Certo? Então vamos lá, sem mais delongas, né? A gente põe aqui na tela os grupos para a gente ter uma visão geral aí, né? A gente tem os 6 novos integrantes. A República Tcheca entra no grupo A, eliminando a Dinamarca na repescagem. A Bósnia entra no grupo B, deixando a Itália pelo caminho. A Turquia completa o grupo D, eliminando o Kosovo, né, num jogo difícil, fora de casa. A Suécia entra no grupo F, após vencer com o gol do Gyökeres no finalzinho. A Polônia, num grande jogo, e agora volta à Copa do Mundo, né, disputou 18, ficou 22 fora. Temos também o Iraque, que foi a última seleção a se classificar, que venceu a Bolívia por 2-1 nessa madrugada, lá no México, e a República Democrática do Congo, que sofreu mais que o esperado, né? Muita dificuldade de concluir as jogadas, de fazer as chances se tornarem gol, mas passou pela Jamaica e completa o grupo K, o grupo lá que Portugal é cabeça de chave. Bom, então vamos para o grupo A. O grupo A que tem México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Acho que o México empata com Portugal e Bélgica, são bons resultados, né? Não que tenha apresentado grande futebol, mas você empatou com 2 seleções europeias, 2 cabeças de chave, e o México vai ter altitude ao seu favor, principalmente no primeiro e no terceiro jogo, né? Que a altitude é maior. E vai ter aí o fator casa, o fator torcida, que sempre impulsiona um pouco mais, né? O México não vai ter o seu goleiro titular. Vamos ver como que a seleção mexicana vai chegar, se o Santi Giménez vai estar bem. Mas é um grupo que ficou com uma configuração ótima para o México passar em primeiro, né? Acho que a Dinamarca aqui chegaria com um favoritismo maior, mas eu acho que o México tem condições de passar em primeiro, né? A África do Sul jogou 2 jogos contra o Panamá, com o time praticamente titular, né? Fazendo testes pontuais, e empatou um e perdeu o outro. É uma data FIFA preocupante para a África do Sul, uma seleção que tem pouco intercâmbio local, né? Local não, internacional, porque são jogadores em grande maioria que jogam no futebol africano. Então, acho que a África do Sul entra na Copa, na teoria, como a seleção mais fraca desse grupo. Bom, a Coreia do Sul, que não fez uma eliminatória muito boa, né? Ela joga com um time com alguns desfalques e é goleada pela Costa do Marfim no primeiro jogo. No segundo jogo, joga titular, perde de 1-0 da Áustria, consegue competir um pouco mais. A Coreia do Sul vai fazer os 3 jogos no México, então vai ter que ter uma adaptação para isso. Mas vai disputar a vaga no mata-mata, não tenho dúvida. Acho que o jogo com a África do Sul vai ser fundamental. E a República Tcheca é uma seleção que mostrou força nessa reta final. Eu acho que ela foi beneficiada por jogar em casa, né? Jogar em casa contra a Dinamarca no sorteio a beneficiou. Seleção que tem jogadores veteranos, mas você tem ali um Patrick Schick, que é um cara que faz gol. Esse zagueiro, esse menino Krejci, foi o grande nome dessa seleção. Seleção europeia, competitiva, organizada, vai jogar 2 jogos no México e o jogo contra a África do Sul vai ser em Atlanta. E então eu acho que a República Tcheca tem tudo para ir para o mata-mata. Agora, se vai ter força para disputar o primeiro lugar contra o México na altitude da cidade do México, a gente vai descobrir em campo. Indo para o grupo B, né? O grupo B de Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. O Canadá se deu bem, eu acho, tá? Eu acho que a Bósnia é uma boa seleção, tá aí por mérito,
né? Tem aí poucos jogadores de destaque em grandes times, né? Tem um Dzeko mais veterano, mas soube jogar o jogo contra a Itália, contra a Gales também, está aí por mérito, mas eu acho que a Itália aqui seria um problema muito maior para os outros times do grupo, né? E acho que até assim, para o Canadá, pensando em classificação no mata-mata, vai estrear contra a Bósnia, é um jogo que dá para ganhar. Se conseguir ganhar esse jogo, já está praticamente no mata-mata, né? A seleção canadense não fez uma data FIFA tão boa, mas vamos ver se teremos o Afonso Davies para a Copa do Mundo, né? Como vai estar com o Jonathan David, né? Que é o grande destaque dessa seleção. Mas eu acho que o Canadá se deu bem com a chegada da Bósnia. Agora precisa capitalizar, né? Fazer o fator torcida e ganhar esse primeiro jogo, que aí vai estar muito encaminhado para poder fazer um mata-mata na sua Copa em casa. O Catar não jogou nessa data FIFA, né? Ele teve seus jogos desmarcados e aí preferiu não marcar mais jogo com ninguém, por questões lá da guerra, né? Então fica na mesma. Né? E a seleção da Suíça eu também acho que se deu bem. A Suíça, na realidade, se a gente for pensar em nível, ela é a cabeça de chave desse grupo. Né? E ela vai estrear contra o Catar, um bom jogo para começar bem. E a Suíça ela perdeu da Alemanha, empatou com a Noruega, mas pegou 2 testes bem competitivos e acho que a Suíça aqui é a favorita a terminar em primeiro neste grupo. Indo para o grupo do Brasil, né? Acho que a seleção brasileira teve aí um jogo muito duro contra a França, né? Um time muito mais pronto, mas contra a Croácia foi bem. Um jogo que foi melhor no primeiro tempo. A Croácia, até ela empatar o jogo, ela estava melhor no segundo. Depois o Brasil conseguiu fazer 2 gols no final. Mas eu acho que o Brasil chega bem, pode incorporar jogadores importantes aí para o grupo, né? Como o Endrick, como o Igor Thiago, como o Luiz Henrique, o menino do Botafogo Danilo. O Ancelotti pode ter encontrado boas soluções, ter tido mais certezas, e eu continuo achando que o Brasil tem dificuldade de banco, tirando o ataque. No ataque tem banco, mas para trás... do meio para trás, eu acho que tem muita dificuldade de banco, né, no gol principalmente. Então, mas o Brasil chega bem para fazer uma boa Copa do Mundo, pode crescer, pode até ser campeão, né? Mas não chega como um dos principais favoritos. E eu acho que vai ter uma estreia difícil. O Marrocos mostrou que continua forte. O treinador novo é bom. Um jogo que tomou um gol do Equador e teve que ficar macetando, ficou o jogo inteiro em cima do Equador até arrumar um empate com resiliência, e foi muito superior ao Paraguai no segundo jogo. E um jogo que teve testes, né? Teve a defesa mais ou menos titular, mas testes do meio para frente, especialmente no ataque. O Diop vai ser titular, né? O zagueiro naturalizado, chega para ser titular da seleção, e o Agüerd vai voltar ainda também. Então, assim, o Marrocos chega forte. A estreia do Brasil vai ser muito difícil, vai ser um jogo bem duro e pode acontecer qualquer coisa, né? E aí pode ser a decisão do primeiro lugar desse grupo. Acho que o Haiti foi melhor do que a gente esperava nessa data FIFA, conseguiu competir contra a Tunísia no primeiro jogo. E o segundo jogo foi o time titularzão mesmo, né? Com o Dux Nason titular no ataque, com o Isidore, né, do Sunderland, jogando como titular, né? Ele que é um jogador naturalizado aí, que chega para ajudar e fez gol no jogo contra a Islândia. O Haiti mostrou, vamos ver quanto que ele vai conseguir complicar, acho que especialmente a Escócia, né? E a Escócia perdeu de um Japão reserva, foi dominado o jogo inteiro e perdeu da Costa do Marfim, estava ali com 80% do time titular, né? O Diallo entrou no segundo tempo, o Diomandé estava fora, mas o escopo do time era o time titular. Acho que a Escócia não teve uma data FIFA muito animadora, não. Indo para o grupo D. O grupo D tem agora a Turquia. A Turquia, para mim, é a grande favorita desse grupo, né? Vai ser legal, vão ser legais, melhor dizendo, as madrugadas, né? Porque no horário de Brasília, os 2 jogos da Turquia, os 2 primeiros vão ser à 1h, contra a Austrália e depois contra o Paraguai. Então a gente vai ter madrugadas animadas com essa geração turca, que joga muita bola, né? Principalmente ofensivamente. A questão da Turquia mais é defensiva, mas não tomou gol, né, nos 2 jogos da repescagem. A
A Turquia vai ter aí como adversários os Estados Unidos, que sai muito mal dessa data FIFA. Estados Unidos não conseguiu competir contra duas seleções europeias, então vamos ver contra seleções de nível um pouco mais baixo, né, do que Portugal e Bélgica, mas Estados Unidos não tá legal, né, o Pochettino vai chegar bem pressionado para a Copa, time defensivamente tem muitos problemas. A seleção do Paraguai é uma seleção que, ao contrário, defensivamente vai muito bem, é uma seleção que toma pouco gol e vai tentar competir, precisa pontuar, principalmente contra Estados Unidos e Austrália. A Austrália fez uma boa data FIFA, né? 2 vitórias lá no FIFA Series, e é aquela seleção que pode repetir o que aconteceu em 2022, né? Ninguém conhece, e 18 também, 18 foi competitiva a primeira fase da Austrália, apesar de não ter passado de fase. Mas assim, ninguém conhece os jogadores, eles jogam tudo longe, a eliminatória foi ruim, tudo longe dos grandes centros, né? Jogam lá mais na Ásia, na própria Austrália, segunda divisão, terceira divisão inglesa, mas aí chega lá, na Copa, o time se encaixa e funciona. Foi assim na Copa do Mundo passada, né? O time teve por uma bola de empatar o jogo contra a Argentina lá no finalzinho. Então, vamos ver se a Austrália vai conseguir fazer isso de novo, mas a Turquia é a grande favorita desse grupo. Indo para o grupo E, vamos aqui, de novo, agora foi. Grupo E de Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Acho que a Alemanha conseguiu 2 vitórias nessa data FIFA, o Wirtz jogando muito bem. Contra a Gana, vacilo defensivo, tomou um empate, mas conseguiu martelar e fazer o gol no fim, né? Essa questão do Undav, eu acho um grande problema do treinador. O treinador falar que o Undav não tem condição de ser titular. O Undav fez o gol da vitória, ele é o vice-artilheiro do campeonato alemão, né? O jogador alemão aí com mais gols na temporada. Ele fala que o cara não pode ser titular, que é um cara que tem que entrar no segundo tempo, que ele não aguenta correr, aí o Undav dá a resposta. Acho ruim. Vamos ver como é que vai chegar o vestiário. Se o vestiário estiver ruim, a Copa vai ser ruim. Copa do Mundo, o vestiário faz muita diferença. Mas assim, a Alemanha está encontrando, só que ela precisa encontrar um lateral direito. A gente vai falar mais no vídeo sobre a Alemanha, mas o Kimmich precisa jogar no meio. Isso é evidente. E o amistoso contra a Gana deixou isso evidente. Vai ter aí uma estreia tranquila contra a Curaçao, né? Curaçao que perdeu da China, por exemplo, e tomou a goleada da Austrália, né? Então foi uma data FIFA bem ruim para a Curaçao. A Costa do Marfim foi a seleção que mais me impressionou nessa data FIFA. 2 vitórias bem convincentes contra a Coreia do Sul e Escócia. Então, olho na Costa do Marfim. Estava sem o Diomandé, que é o seu cara mais talentoso aí, né? E o Equador também é uma seleção forte, que toma pouco gol, que se faz 1-0 é difícil empatar. Então, empatou com a Holanda, né? O Equador, então, empatou com o Marrocos, empatou com a Holanda. É um grupo chato para a Alemanha, tá? Difícil. A Alemanha vai sofrer contra a Costa do Marfim e Equador para ganhar. Não me espantaria se não terminar em primeiro. Grupo bem difícil. Grupo F é o grupo que vai cruzar com o do Brasil, né? O Brasil, classificando em primeiro ou segundo, se classificar em terceiro é outra história, mas classificar em primeiro ou em segundo, o Brasil enfrentará com certeza ou Holanda, ou Japão, ou Suécia, ou Tunísia, né? Talvez daqui só a Tunísia seja um adversário que cause menos espanto aí, né, para um primeiro mata-mata, mas a Tunísia empatou com o Brasil no amistoso em novembro. Então, assim, esse grupo vai ser muito divertido. São 4 times que competem e 4 times bons, né? Acho que a Tunísia é um pouco abaixo, mas assim, a Holanda é uma seleção forte que tem. A Holanda, vamos lá, com exceção do Van Dijk, ali, as outras posições do reserva titular têm níveis parecidos, né? Então é uma seleção que pode rodar muito esse elenco. O Gakpo também, né? O Van Dijk e o Gakpo. Então, as outras posições, você tem 2 jogadores ali, pelo menos por posição, você pode rodar, você pode colocar mais perna no segundo tempo. Eu acho que a Holanda, ela precisa encontrar uma opção para centroavante, né? Ela não tem. Ela precisa encontrar alguma opção mais confiável. Possivelmente deve iniciar com o Memphis Depay, né? Mas é um jogador que já está mais veterano.
A gente tem um Japão que, cara, o Japão ganhou de todas as grandes seleções que enfrentou de 22 para cá. Ganhou de todas. É impressionante. O Japão é um elenco muito forte, né? Ganhou da Inglaterra, claro que a Inglaterra estava com desfalques ontem, né? Mas o Japão fez um ótimo jogo. É impressionante. Para quem assistiu o jogo, né? É que foi um jogo na hora do jogo da Itália. Eu vi o VT depois, né? Mas o Japão ele fez uma marcação para parar o Cole Palmer. E aí, parando o Cole Palmer, ele congestionou o meio campo ali, ele atrapalhou muito as ações da Inglaterra, né? E foi muito bem o Japão ontem. Olha, é uma seleção que pode ir longe. O problema é que vai cruzar com o Brasil ou Marrocos, provavelmente no primeiro mata-mata, né? É um quadrante complicado aí. Mas o Japão pode ir longe nessa Copa. Pode sim. Só que o grupo é difícil, né? O grupo é bem difícil. A Suécia é uma seleção que tem tudo para ser competitiva. Pô, agora o Graham Potter está acertando o time, acertando a defesa, o Gyökeres assumindo esse papel de protagonista. A gente tem o Isaac para voltar ainda. É um grupão difícil e o Brasil vai ter jogo difícil no primeiro mata-mata, sem dúvida. Indo para o grupo G, né? Por enquanto com o Irã. Eu acho que o Irã vai acabar indo, tá? Palpite meu. Aí não é informação. Acho que o Irã vai acabar indo. Acho que as coisas vão esfriando e o Irã vai acabar indo. A Bélgica, ela deu aí um bom recado nessa data FIFA, né? O Egito também. O Egito goleia a Arábia Saudita e empata com a Espanha. A Espanha estava com o time mexido? Estava, mas tinha o Yamal em campo e o Egito foi muito bem. Então, é um grupo. A Bélgica é favorita para terminar em primeiro, mas tem competição aí. A Nova Zelândia é a seleção mais fraca, mas a Nova Zelândia conseguiu uma vitória acachapante contra o Chile por 4-1. Então, o Irã ganhou por 5-0 da Costa Rica, então as 4 seleções chegam com moral, né? Então, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui até a Copa, né? Ainda tem 2 meses de futebol para rolar aí no universo de clubes. O grupo H, a Espanha é muito favorita aqui. O Uruguai conseguiu 2 empates, empatou com a Argélia e empatou com a Inglaterra reserva. Acho que falta gol para a seleção do Uruguai, mas eu acho que está se acertando, está um pouquinho mais competitiva do que estava no final do ano passado. Bielsa acho que o Bielsa e o elenco já estão se entendendo melhor. Talvez o Uruguai consiga chegar um pouco melhor nessa Copa do Mundo, né? E o grupo é acessível para passar pelo menos em segundo, né? Cabo Verde tomou a goleada do Chile e empatou com a Finlândia. O goleiro de Cabo Verde foi muito mal no primeiro jogo, pode ser que tenha uma troca, mas aí no vídeo de Cabo Verde a gente fala melhor. E a Arábia Saudita mal demais nessa data FIFA. Estava sem o Salem, é verdade, mas muito mal. Perdeu os 2 jogos, né? Mal demais. E a Arábia Saudita preocupante, hein? Preocupante. Eu não sei se vai classificar para o mata-mata, não. A seleção não chega bem. E o grupo I, agora a gente tem o grupo completo, né? Mas o Iraque, olha, que o Iraque esteja preparado, porque vai vir chumbo, hein? França, Senegal, Iraque e Noruega. O Iraque é um fiel da balança aí, né? O saldo de gol pode decidir se os 3 ganharem dos iraquianos, e a Noruega costuma golear esse tipo de adversário, né? Vamos ver como é que o Iraque vai conseguir competir nesse grupo, mas, cara, vocês imaginaram que a gente vai ter França contra Senegal, Senegal contra Noruega e França contra Noruega? Vocês conseguem imaginar esses jogos? Esse grupo vai ser altíssimo nível, vai ser bom demais de acompanhar. E assim, a França chega muito bem, as 3 chegam bem também. Então, eu estou com uma expectativa alta, porque as seleções vão chegar muito bem. Tem muita seleção que está em boa fase, chegando bem para a Copa do Mundo, né? A Noruega encarou muito bem Holanda e Suíça. Olha, esse grupo aqui é grupo para parar tudo e assistir esses jogos aqui, porque vão ser demais. Bom, indo para o grupo J, eu discordo. Eu escuto em muitos programas, né? Já discordei no sorteio, continuo discordando quando falam que esse grupo é tranquilo para a Argentina. Primeiro que a gente não sabe em que nível que a Argentina está em jogos muito competitivos, né? O último jogo competitivo foi em setembro contra o Equador,
uma defesa envelhecida, né? Um Rodrigo de Pouco está jogando no Inter Miami, a gente não sabe como que a Argentina vai competir. E segundo, que a Argélia e a Áustria são adversários difíceis, principalmente a Áustria. A Áustria ficou em primeiro no grupo da Eurocopa, que tinha Holanda e França, e a Áustria tem os três meio-campistas titulares jogam juntos no Leipzig, então é um funcionamento como se fosse de time. E ainda ganhou o Chukwuemeka e o Warner, né, naturalizados aí como opções aí, como reforços para essa Copa, muito bem treinada. A Argentina tem que ficar de olho para não perder da Áustria e ficar em segundo nesse grupo, tá? E a Argélia também é uma seleção bastante competitiva, né? A Jordânia tem o Tamari como principal destaque, jogador do Rennes, né? E a Jordânia conseguiu competir legal nessa data FIFA, 2 empates, mas acho que se a Jordânia conseguir um ponto nesse grupo, já tá bom, já tá legal. O grupo K tem aí a chegada da República Democrática do Congo, né? Portugal jogou sem Cristiano Ronaldo, os 2 amistosos, conseguiu aí um empate com o México e uma vitória contra os Estados Unidos. Portugal é uma seleção com muito talento, mas eu acho que ela é mal escalada ainda. Eu não entendo a dificuldade do Martins de não colocar João Neves e Vitinha e Bruno Fernandes no meio, que aí é a dupla do Paris Saint-Germain entrosada, mas o melhor jogador português da atualidade. Beleza, é um meio campo para a gente falar que é o melhor da Copa, mas ele não põe, ele coloca Rubem Neves para jogar, sabe? Eu não sei, acho que tem opções melhores que o Matheus Nunes na lateral direita. Eu acho que Portugal poderia ser melhor escalada, né? Então, mas eu acho que para a primeira fase, eu acho que Portugal é favorito para passar em primeiro. Congo pode ir para o mata-mata, sim, é uma seleção forte fisicamente, uma seleção que compete. O Uzbequistão, eu vi os 2 jogos do Uzbequistão, tá? Primeiro jogo, a vitória contra o Gabão foi mentirosa. O Gabão teve muito mais chances, aí no final o Uzbequistão conseguiu fazer gols, mas foi uma vitória meio mentirosa, acho que o empate era um resultado mais justo. E o segundo jogo com a Venezuela foi um empate daqueles sonolentíssimos, né? Mas o Uzbequistão conseguiu uma vitória e um empate, ganhou da Venezuela nos pênaltis. Chega com moral para a Copa do Mundo, né? Estava sem o Fazulaev, que é um dos seus principais jogadores, né? Que joga lá na Turquia. Mas é um time que defende em linha de 5, é muito organizado defensivamente. E a Colômbia ficou uma impressão muito ruim, né? Tomou virada contra a Croácia e a França com o time reserva não tomou conhecimento, né? Então, assim, a Colômbia vai ter a torcida a favor, tem bons jogadores. Eu acho que o James Rodrigues já não rende mais. É uma opinião impopular, mas eu acho que ele já não rende mais. E a imprensa colombiana está falando isso também essa semana. Eu acho que você poderia colocar mais um cara no meio para dar mais intensidade aí, fazer a seleção ser mais competitiva. Colômbia vai para o mata-mata, mas não espantaria se enrolar aí para ficar em segundo nesse grupo. A ver, né? E por fim, vamos para o grupo L. A Inglaterra, ela fez uma escolha de Sofia, sabe a escolha de Sofia? Fez uma escolha difícil, né? Ela sacrificou aí os resultados para ter um pouco mais de condição física, né? O Tuchel é o técnico que mais fala sobre isso, né? Condição física, as temperaturas altas, é o técnico das grandes seleções que mais fala disso nas entrevistas. E ele optou por não colocar em campo Declan Rice, não colocar em campo Bukayo Saka, não colocar em campo Bellingham, não colocar em campo Harry Kane nos jogos contra o Uruguai e Japão. Eles nem chegaram a entrar. E aí você tem aí uma Inglaterra que jogou mais ali remendada, como fazendo mais testes, né? Ele usou esses 2 jogos para fazer testes para os jogadores que vão ficar no banco, né? Para as vagas restantes na Copa. E para dar uma segurada, né? Porque se ele deixa os caras no clube, não se sabe o quanto que o clube ia segurar. Então, ele levou os caras para lá para dar uma segurada na carga. Eles fizeram ali o trabalho de recuperação lá. E é uma aposta, né? Você vai ser mais pressionado, porque você perdeu do Japão em casa, empatou com o Uruguai em casa. Mas aí tentar
conter um pouco os danos, né? Porque, por exemplo, os caras do Arsenal não estão em todas as competições até o fim, né? Não vão ter mais descanso. O Harry Kane talvez até tenha, porque o Bayern vai ser campeão logo, mas também está na Champions. Então o Bellingham no Real Madrid também. É aquela coisa de tentar chegar forte, né? A Croácia, eu acho que fez o que se espera dela, competiu ali contra a Colômbia e o Brasil, ganhou um jogo, perdeu o outro. A Croácia é um time chato, que se você vacilar, ela pode ganhar o jogo, empatar o jogo. Então, é uma seleção competitiva que vai para o mata-mata da Copa e vai tentar chegar o mais longe possível, né? Não acredito na Croácia indo para uma semifinal de novo, mas eu acho que é uma seleção que vai competir. Gana demitiu o treinador, principalmente por causa da goleada contra a Áustria, muitas derrotas seguidas, a não classificação para a Copa Africana de Nações. Vamos ver quem vai ser o técnico de Gana, né? Até o vídeo de Gana acho que eu vou deixar mais para frente, né? Porque a gente tem que esperar para ver quem vai ser o treinador, né? Para ver como é que vai ser. Mas Gana vai ter a volta do Couto na Copa, provavelmente. Mas é uma seleção que defensivamente deixa muito a desejar. E o Panamá é uma seleção que faz o que se espera dela, né? Uma seleção média, conseguiu ganhar aí da África do Sul no segundo amistoso. Tem aí o Carrasquilha, que joga no México como seu principal jogador. É uma seleção que joga muito forte fisicamente, né? Mas acho que dificilmente classifica para o mata-mata. De repente ganha de Gana e arruma um empate com alguém e pode classificar. Mas é uma seleção que chega aí como zebra para a Copa. Ufa! 48 seleções aí, uma pincelada do que a gente espera aí dos grupos e faço o convite de novo. A partir de segunda-feira que vem, um vídeo por dia, a gente vai trazer aqui detalhadamente cada uma das 48 seleções, como elas jogam, quem são os principais jogadores. Então, aguardo vocês e quero saber a opinião de vocês, como é que ficaram os grupos aí da Copa, quem vocês acham que passa em primeiro e segundo, qual grupo está mais difícil, quero saber a opinião de vocês, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!